Bom, a gravação está iniciada. Mais uma vez, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia da nossa Escola de Verão. Roberto, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para você. Muito obrigado mais uma vez, fica à vontade. Bom dia para todo mundo. Bom, Lucas, eu só preciso de uma ajudinha rápida sua do começo, porque eu estou compartilhando só a janela da apresentação e eu não estou conseguindo acessar as questões do slide. Você poderia me relembrar elas, por gentileza? Sim, Só para claro. esclarecer a todo mundo, ficaram, em relação à aula anterior, 5 ou 6 questões que o Lucas me passou agora de manhã. A gente vai ver elas rapidinho antes de começar a aula de hoje. Pronto, perfeito. Eu vou colocar, então, elas aos poucos. A primeira é a seguinte: professor, nem todos os planetas do nosso sistema solar possuem campo magnético, certo? Quais fatores determinam ter ou não esse campo? Ontem, quando vocês fizeram essa questão, eu não lembrava exatamente quais os que tinham e que não tinham. Foi bem oportuna essa questão. Os planetas, os gigantes gasosos têm campos magnéticos maiores que os da Terra. Têm campos magnéticos bem intensos. A Terra tem seu campo magnético um dipolo, tá, que é relativamente forte. Mercúrio tem um campo magnético muito fraco. Marte e Vênus, Marte não tem, e Vênus, se tiver, é muito residual, muito fraco. Porque a questão que vem logo abaixo é a origem dos campos magnéticos, se não me engano, né, Lucas? Vamos emendar as duas. O, Isso. Uma pergunta logo é, abaixo é, ainda sobre o campo magnético, os cientistas sabem alguma coisa sobre o campo magnético nessas várias luas ao sim, redor dos planetas isso, maiores? exato. É a questão dos campos magnéticos nas luas. Então, qual é a origem dos campos magnéticos? Então, vamos começar com a Terra. É o chamado geodínamo. O núcleo da Terra gira mais rápido que a crosta e isso funciona como um dínamo, como um gerador que produz o campo magnético dipolar que a Terra tem. Os planetas gigantes gasosos têm mecanismos análogos e têm campos magnéticos também com umas auroras impressionantes. Se vocês procurarem na internet, aí tem belas fotos de auroras em Júpiter, em Saturno, em Urano. Em Saturno ficam muito bonitas. A Terra, então, tem seu campo, Mercúrio tem um campo muito fraco, Marte e Vênus ou não tem, ou ele é muito fraco. Marte porque é muito pequeno, Marte não tem um geodínamo. Quanto aos satélites dos planetas, uns poucos têm. Ganímede, um dos satélites de Júpiter, tem um campo magnético razoável. Titã, que é a grande lua de Saturno, tem seu campo magnético provavelmente, mas não gerado por um mecanismo de geodínamo, e sim por causa do próprio campo magnético de Saturno, que está próximo dele, que serve para magnetizar Titã. Então, as origens dos campos magnéticos dos satélites são complicadas, não são claras. O que existe de concreto é sobre os campos magnéticos dos planetas, propriamente dito. Eles foram... Acho que a questão logo depois tem a ver com sondas, como é que isso foi feito. Bom, como é que isso foi medido? Várias sondas que passaram já pelos planetas levavam magnetômetros e conseguiram medir campos magnéticos. É o caso da sonda Galileu, que estudou Júpiter, da sonda Cassini-Huygens, que estudou Saturno e Titã, as sondas Voyager, Voyager 1, Voyager 2, que estão lá no, bem longe da Terra. As duas sondas Voyager foram lançadas em setembro de 1977, vai fazer 45 anos. E elas estão a 150 unidades astronômicas, arredondando, 150 unidades astronômicas do Sol, estão muito longe. E elas passaram pelo sistema solar externo, aí por Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, aí nos anos 80, e conseguiram, então, descobrir os anéis dos planetas gasosos, como eu comentei com vocês na terça-feira, e elas levavam magnetômetros que conseguiram medir esses campos magnéticos. Qual é a outra pergunta? Eu acho que eu pulei uma. Tinha uma de Ah, astrobiologia, né? isso. Vou ler agora, só mutar aqui, pronto. É a seguinte,
Foge um pouco, mas o senhor poderia falar um pouco sobre a astrobiologia pensada dentro do sistema solar? Há algum avanço ou hipótese de vida em algum lugar? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A busca pela vida fora da Terra vai ser cada vez mais, já é, mas vai ser cada vez mais um dos grandes norteadores da astronomia do século XXI. Tem uma quantidade grande de iniciativas que vão atrás dessa pergunta, que é uma pergunta filosófica, uma pergunta que existe literalmente há milênios. Será que nós estamos sozinhos no universo ou não? Bom, no sistema solar, tem sondas em Marte fazendo isso exatamente agora, sondas que pousaram lá no começo do ano passado, lá para fevereiro de 2021. Essas sondas estão procurando talvez traços fósseis, pousaram no que seriam deltas de antigos rios em Marte, quem sabe encontrar fósseis marcianos. Então, Marte é um lugar que talvez tenha abrigado vida no passado. É claro, seria maravilhoso se descobrissem ainda formas de vida em depósitos subterrâneos de água que existem em Marte. Outros lugares do sistema solar que poderiam abrigar vida, poderiam, estou sendo bem hipotético, não tem nada, não tem nenhuma evidência nesse sentido. Europa, uma das grandes luas de Júpiter. Europa é um oceano esférico, é uma casca esférica de gelo que tem em torno aí de 10 a 20 quilômetros de espessura. Abaixo tem um oceano 10 vezes mais profundo que os oceanos da Terra, aí com 40, 50 quilômetros de profundidade, e depois tem o leito rochoso. Bom, nesse oceano interno de Europa, esse oceano encapsulado de Europa, tem vulcões submarinos que são fontes de calor, tem um material, os minérios do leito rochoso, tem água, sais minerais. O que será que tem lá embaixo? É uma questão que está em aberto. Eu comentei com vocês na aula passada também a respeito da alta atmosfera de Vênus, aí mais ou menos 50 quilômetros acima da superfície, onde a temperatura aí é bem razoável. Poderia abrigar também alguma forma de vida. São questões que estão ainda em aberto, mas existe sim uma quantidade enorme de pesquisas nesse sentido. Próximo. Como você já comentou um pouco, né, sobre as sondas e tal, surgiu agora, eu acho que a gente pode colocar uma última, né? A força de maré pode estar relacionada com a produção de campos magnéticos nas luas dos gigantes gasosos do sistema solar? Não. Os campos magnéticos não são produzidos por forças de maré. As forças de maré provocam deformações plásticas. Para ter o campo magnético, você tem que ter um dínamo, você tem que ter uma rotação. Então, não é através das marés que eles são gerados, não. Eles são gerados ou pelo mecanismo de geodínamo ou por magnetização. Pode ser magnetização residual, que existiu no passado, é o caso de Marte. A Marte não tem um dipolo magnético digno desse nome, mas pode ter magnetizações residuais da época que o interior do planeta ainda era fluido, agora ele está totalmente solidificado. Poderia existir magnetização residual aí, como tem nas rochas da Terra, na crosta da Terra. Mas não, então, não, por força de maré, não. Bom, acho que é isso, Roberto. Então tá. Então vamos para a segunda parte. Na primeira parte, nosso passeio, a gente viu basicamente o sistema solar, e agora vamos ver o nosso entorno, as estrelas, a Via Láctea, as outras galáxias e o universo em larga escala. Assim como na primeira parte, não é a minha intenção, nem tem tempo para isso, descrever processos físicos. E isso seria para uma continuação. O que a gente vai fazer é um passeio mostrando aí onde e como que as coisas são. E assim como na aula passada eu comecei com conceitos de distância, eu quero começar falando um pouquinho a respeito, que é uma ferramenta, né? Falar um pouquinho sobre o brilho das estrelas e o conceito de magnitude. Fluxo é um conceito que vem da teoria da radiação, que é o fluxo luminoso de uma fonte. É o brilho intrínseco, é a luminosidade dela, dividido pelo quadrado da distância da fonte até nós. Isso é uma coisa bem intuitiva. Imagine duas estrelas que têm a mesma luminosidade, mas estão a distâncias diferentes da gente. Ora, se a distância de B for o dobro de A, então o brilho aparente fica 2 ao quadrado vezes mais fraco. Se for o triplo, fica 3 ao quadrado vezes mais fraco e assim sucessivamente. Isso é fácil de entender, né? Se você pegar uma fonte de luz aqui,
e se afasta uma certa unidade de distância, aqui você vai ter um certo brilho por unidade de área. Se você dobra essa distância, você distribui essa área, aumenta por um fator quadrado, né? Ou seja, a mesma intensidade de luz vai se dividir por uma área 4 vezes maior. E aqui, se a gente triplicar, 3 ao quadrado, 9 vezes maior. Então, à medida que a gente se afasta de uma fonte de luz, o brilho aparente dela vai caindo com o quadrado da distância. Essa é a raiz do conceito de magnitude das estrelas. A escala de magnitude aparente é a mais usada em astronomia, em vez de fluxo, e, curiosamente, à medida que a gente usa hoje, a magnitude que a gente usa hoje, os valores foram definidos há 22 séculos por Hiparco de Niceia, o grande astrônomo grego da Antiguidade Clássica. Ele definiu uma escala fixa de 6 degraus, e chamou de magnitude 1 as mais brilhantes, magnitude 6 as mais fracas que ele conseguia ver a olho nu. O observatório dele, só de curiosidade, ficava na ilha de Rhodes, na Grécia, no Mar Egeu. Bom, em termos modernos, a escala de magnitude foi definida de forma analítica, a partir do logaritmo do fluxo de energia recebido por uma determinada fonte, mas os números foram ajustados para que a escala numericamente batesse com a escala do Hiparco. Por quê? Porque ela foi definida no século XIX por um inglês chamado Norman Pogson, mas a escala do Hiparco já era usada há 21 séculos, então não vamos mexer no que todo mundo já sabe. Então a escala moderna foi definida de maneira a bater com a escala do Hiparco. Cada vez que a gente fala em magnitudes de estrelas, a gente está fazendo então uma referência cultural de mais de 2 milênios. Para colocar a coisa em número, aqui tem algumas das magnitudes aparentes, então magnitudes aparentes equivale ao fluxo, a quantidade de energia que chega aqui na Terra, de alguns objetos. A escala moderna de magnitude, obviamente, é uma escala aberta, não é fechadinha em 6 degraus como a escala original do Hiparco. A magnitude aparente do Sol é menos 26, da Lua cheia é menos 12, menos 12,5. Vênus, o objeto mais brilhante do céu, exceto o Sol e a Lua. Vênus é aquilo que a minha avó chamava de estrela d'alva, a estrela da manhã, ou do início da noite. Menos 4,4, a estrela mais brilhante do céu, Sirius, menos 1,5. Alfa Centauri é mais próxima de nós, 0. E assim vai indo. O limite do olho nu é magnitude 6, se estou falando de um lugar escuro, de uma noite sem lua, de uma pessoa com boa acuidade visual. Um binóculo, ok, um binóculo astronômico, aí vai ver até magnitude 10, um telescópio de 1 metro até magnitude 18, os telescópios mais modernos aí chegam perto dos magnitude 30. Então, isso aqui é mais ou menos a variação das magnitudes. Vamos falar um pouco de cores das estrelas. E para falar de cores das estrelas, vamos começar com alguma coisa que todo mundo conhece. Todo mundo conhece isso aqui, né? Quem já está vendo aqui, está vendo uma coisa muito, muito familiar. Aqui, né? As Três Marias. Essa é a constelação de Órion, o caçador, um grande retângulo. As Três Marias. E aquelas todas, as 3 estrelinhas que estão aqui próximas das Três Marias. Essa do meio é a nebulosa de Órion. Bom, cores das estrelas. As estrelas têm cor, sim. Se eu posso dar para vocês um dever de casa de hoje, hoje ou na próxima noite que estiver boa, põe o pescoço para fora da janela e procurem distinguir as cores das estrelas. As estrelas têm, sim, uma variação de cor. Isso aqui é uma foto tirada por um astrônomo amador na cidade, é uma foto sem grandes qualidades, mas vamos repetir a mesma foto com um instrumento melhor, num local escuro. Antes, uma ressalva que eu já ia me esquecer. Quando a gente fala de constelação, é bom sempre lembrar, constelações são grupos aparentes de estrelas. As estrelas que definem uma determinada constelação, no caso aqui Órion, elas não estão fisicamente próximas umas da outra, elas estão na mesma linha divisada, olhando daqui da Terra. Mas pode ter uma bem mais perto de mim e outra bem mais longe. Então, constelações são grupos aparentes de estrelas. Então, como eu disse, vamos pegar essa imagem aqui, a mesma direção do céu, e fazer uma foto melhor que essa. Está aqui, ó. Essa é uma foto bem melhor que essa. Aqui estão as Três Marias. Aqui está a nebulosa de Órion. E aqui saltam aos olhos. Salta aos olhos o tom amarelado. Essa é uma supergigante vermelha, Betelgeuse. E aqui uma supergigante azul, Rigel. Essa estrela aqui é ainda mais azul do que Rigel. Se vocês compararem as cores dessas duas estrelas aqui, é bem fácil ver que as estrelas têm cor diferente. Se alguém quiser tentar isso em casa,
a constelação de Órion, nessa época do ano, está para oeste no início da noite. Um pouquinho baixa para oeste, aí meio caminho, no início da noite. Então, o que significa a cor? A cor está associado à temperatura superficial das estrelas. Quanto mais azul, mais quente. Sei que alguém deve estar pensando, opa, mas peraí, aquele decorador amigo meu, aquele arquiteto, falou que azul é a cor fria, vermelho é a cor quente. Talvez para o arquiteto. Pergunte para a pessoa que cozinha na casa de vocês qual é a temperatura mais quente da chama do fogão a gás. A azul ou a amarela? É a azul. Se a chama do fogão está saindo amarela, ele está com problema e não está cozinhando as coisas direito. Então, a cor está associada à temperatura superficial da estrela e tem uma escala de cores que vai do azul ao vermelho. Elas têm um tipo... isso aqui tem razões históricas, mas os números são esses. Uma estrela tipo O é uma estrela azul com cerca de 30 mil graus na superfície. Depois B, A, F, G. O Sol é uma estrela G, com temperatura em torno de 5.800, a temperatura está em Kelvin, e vai até laranja. E tem submúltiplos aqui, viu, gente? O B, por exemplo, vai desde B0, B1, B2, B3, B4, lá até B9. Depois do B9 vem o A0, A1, A2, bababá, A9, F0, F1, e assim sucessivamente. Tem uns problemas de versão do PowerPoint aqui. Deveria ser átomos aqui deveria ser absorção. Aqui tem uns exemplos das estrelas. Eu falei para vocês, Betelgeuse tem tipo espectral M2. Ela é bem fria. Mas não é só a cor que conta. É preciso classificar as estrelas também de acordo com sua luminosidade. Luminosidade é o brilho intrínseco. Cuidado com esse conceito. O brilho intrínseco é o que a estrela emite, mas ela pode estar muito longe e, apesar de ser intrinsecamente muito brilhante, ela é vista daqui fraquinha porque ela está muito longe. Então, aqui estão a classificação. Aqui está a classificação das estrelas em luminosidade. As hipergigantes, chamadas 1 a 0. Depois as supergigantes. Opa, tem um erro de digitação aqui. As supergigantes. Depois as gigantes, as subgigantes. As chamadas estrelas de sequência principal, já vou dizer o que é. A grande maioria delas são chamadas também de anãs. As subanãs e as anãs brancas. O Sol é uma estrela do tipo de classe 5. Então, o Sol é uma estrela com cor G2, classe 5. O Sol é uma estrela tipo G2, 5. O que é esse negócio de sequência principal? Já vou chegar nisso. Antes, eu quero falar dos tamanhos das estrelas. Os tamanhos das estrelas podem variar muito, 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 muito. Eu quero mostrar alguma coisa aqui para ilustrar isso. As menores são as anãs brancas, que têm da ordem do diâmetro da Terra. As maiores, as hipergigantes, têm milhares de vezes o diâmetro do Sol. Vamos colocar isso aqui numa escala relativa. Aqui está o Sol, aqui está o tamanho do Sol comparado com Júpiter, com duas anãs vermelhas, a estrela de Barnard e Próxima Centauri, e com Sirius B, que é uma anã branca. Aqui está o tamanho em função do raio solar. Júpiter, mais ou menos 1/10, estrela de Barnard, 7 centésimos, Próxima Centauro, 3 centésimos. Sirius B, que é uma anã branca, tem da ordem de 1 centésimo do raio solar. 1 centésimo do raio solar é o raio da Terra. Lembra que a Terra tem 109 vezes menos, 109 vezes menor do que o Sol em diâmetro, em raio. Mas se a gente comparar então o tamanho do Sol com outras estrelas, vai ver que as coisas mudam muito. Aqui tem outras estrelas de sequência principal um pouco maiores que o Sol. Aqui tem uma gigante, Mira, que tem 80 raios solares. Aqui tem Antares, que tem 300 raios solares. Vejam, se colocasse Antares onde está o Sol agora, ele encheria todo o sistema solar até a órbita de Marte, mais ou menos. Aqui é uma unidade astronômica, a órbita da Terra. Deixa eu mostrar umas outras figurinhas mais ilustrativas. Aqui, então, é uma figura similar à que eu mostrei na aula passada. Os planetas do sistema solar, os gigantes gasosos, os terrestres aqui pequenininhos e o Sol. Então, o Sol é outra escala, ele é muito, muito maior. Mas, se a gente for comparar o Sol, aqui está ele, com outras estrelas. Aqui estão outras estrelas de sequência principal, Sirius, Vega, Alfa Centauri, Tau 7. Aqui estão as anãs vermelhas,
Aqui estão as gigantes. Arcturus, no Cocheiro, a Unitá, que é uma das Três Marias, Spica, na constelação de Virgem. Vejam, Arcturus, por exemplo, tem 21 vezes o diâmetro do Sol e é uma gigante. E parece grande, né? Então vamos ver as supergigantes. As supergigantes são muito, muito maiores. Aqui está a Unitá, aqui, ó. Deixa eu voltar para o anterior. A Unitá que está aqui. Aqui está ela, ó. Aqui está o Aldebaran. Aqui estão as estrelas supergigantes. Aqui está Betelgeuse no Órion, que eu acabei de mostrar lá, perto das Três Marias, que tem em torno de 630 vezes o raio do Sol. Aqui está Antares. E aqui uma hipergigante, Nicefei, que é uma das maiores estrelas conhecidas. Vejam que ela tem mais ou menos o diâmetro da órbita de Saturno, um pouquinho menos, né? Entre a órbita de Júpiter e a órbita de Saturno. Então, os tamanhos das estrelas variam enormemente. E os tamanhos das estrelas estão associados à etapa evolutiva de cada uma delas. Como eu falei para vocês, eu não vou explicar processos físicos, mas eu preciso mostrar um diagrama, pelo menos, que é o diagrama cor-magnitude. Aqui, ó, esse diagrama aqui. Também conhecido como diagrama HR, em homenagem às pessoas que descobriram. Um dinamarquês chamado Hertzsprung e um americano chamado Russell. Diagrama HR. O diagrama de Hertzsprung-Russell. Isso aqui, atenção aos eixos. No eixo vertical desse lado aqui está a luminosidade em termos da luminosidade solar. Cuidado que essa é uma escala logarítmica, tá? 1, 10 na 2, 10 na 4, 10 na 6, 10 na menos 2, 10 na menos 4. Luminosidade ou magnitude absoluta também uma medida do brilho intrínseco. Magnitude aparente é o que chega até nós. Magnitude absoluta é uma medida da luminosidade, ou seja, do brilho intrínseco. Então, as luminosidades estão crescendo para cima e as temperaturas, atenção aqui, hein? As temperaturas estão crescendo para a esquerda. Ó, 3.000, 4.000, 5, 6, 25.000, 30.000 está aqui. E aqui estão os tipos espectrais. Ó, 5, B0, A0, bababá, até N8. Como eu falei para vocês, então tem uma quantidade enorme de estrelas que caem numa região bem específica desse diagrama chamada sequência principal. O Sol está aqui. Aqui está Vega, aqui está Sirius, Altair, a estrela de Barnard é uma anã vermelha. Aqui está outra família de estrelas gigantes. Aqui tem uma outra família, super gigantes, que pode ser azuis ou vermelhas. E aqui estão as anãs brancas. Então, esse diagrama é uma ferramenta essencial para se estudar evolução estelar e astrofísica estelar. Então, aqui aparecem as supergigantes, aqui estão as gigantes, aqui está a sequência principal, onde está a maioria das estrelas, inclusive do Sol, e as anãs brancas estão aqui embaixo. Eu mencionei esse diagrama porque eu vou ter que mencionar ele ao longo da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito do ciclo evolutivo das estrelas. Eu não gosto muito da palavra vida nesse contexto, mas não tem nada a ver com vida, mas como essa palavra é usada nesse sentido na literatura, vamos lá. A maior parte do tempo do ciclo evolutivo das estrelas, a maior parte da vida, é gasta na sequência principal. O que acontece na sequência principal? Quais são as características principais? Na sequência principal, a estrela está fundindo hidrogênio, transformando ele em hélio no seu núcleo, queimando, entre aspas. Lembrando, não é um processo químico como a queima, é a fusão nuclear. Aquele mecanismo que eu já descrevi brevemente quando falei do Sol, ou seja, 4 átomos, núcleos de hidrogênio se transformam em hélio, mais energia, mais neutrinos. E a estrela está em equilíbrio, está bem comportada. A estrela está submetida ao seu imenso campo gravitacional, devido à sua massa, né, na direção do centro de massa, mas lá no núcleo estelar tem uma força no sentido contrário, para fora, que é a fusão nuclear empurrando fótons para fora, né? Então, a estrela fica num equilíbrio hidrostático entre a gravidade, que empurra na direção do centro de massa, e a fusão nuclear, que tenta jogar o material para fora. Pressão para um lado, gravidade para o outro. Então,
essa é a sequência principal. Aí, nessa fase, as estrelas gastam a maior parte do seu tempo. Porém, isso não é eterno. Vai chegar um ponto que o combustível nuclear acaba e a estrela vai sair da sequência principal. Então, quando que isso começa? Começa quando o hidrogênio se esgota no núcleo, a estrela deixa a sequência principal, iniciam-se as fases pós-sequência principal, que dependem da massa da estrela. Os estágios finais vão depender da massa das estrelas. As estrelas muito massivas vão terminar o seu ciclo evolutivo de um jeito, e estrelas menos massivas, como é o caso do Sol, de outro. As estrelas de baixa massa, que têm até 8 vezes a massa do Sol, baixa massa, massa intermediária, até 8 vezes a massa do Sol, ao final de um período, mais ou menos, de oscilações, que elas já não estão mais em equilíbrio hidrostático, as camadas externas das estrelas são ejetadas, e essas camadas jogadas para fora recebem o nome de nebulosa planetária. Cuidado com o termo não tem nada a ver com planeta, esse é um termo do século XIX, que é usado por razões históricas, isso porque lá no século XIX as pessoas achavam que essas nebulosazinhas meio arredondadas lembravam Urano e Netuno. Então, nebulosa planetária é um envoltório de gás ejetado por uma estrela já no final do seu ciclo evolutivo, por uma estrela de massa baixa ou intermediária. Isso é muito importante, por quê? Porque esse gás já é um gás processado quimicamente. O material sintetizado no núcleo da estrela já foi jogado para fora e acaba sendo jogado no meio interestelar e vai enriquecer o meio interestelar em átomos mais pesados. Em, tipicamente, 30 a 50 mil anos, a nebulosa planetária se dispersa no meio interestelar, porque ela é jogada para fora, né? Ela tem uma certa velocidade. O que sobra lá no miolinho? A anã branca. Aqui aparece, ó, nessa aqui aparece bem a anã branca, aqui também aparece. Nessa aqui também. Essas aqui nem tanto. Resta, então, uma anã branca, que é um objeto que tem mais ou menos o tamanho da Terra, que é o antigo núcleo estelar, onde não ocorre mais fusão nuclear. A anã branca vai lentamente perdendo energia, mas muito, muito lentamente. Então, esse é o final do ciclo evolutivo das estrelas de baixa massa. E as muito massivas? Aí a coisa vira pirotecnia, né? Elas explodem como supernovas. O mecanismo de explosão é um pouco complexo, mas, enfim, o que acontece é que o núcleo ele cai dentro dele mesmo, em queda livre, por uma questão de sustentação. A pressão gravitacional é tão grande que deixa que a estrutura interna dos núcleos atômicos não consegue mais segurar a pressão gravitacional, então os núcleos atômicos são esmagados, isso gera uma onda de choque para fora que explode toda a camada da estrela, resulta numa explosão propriamente dita. Aqui tem duas fotos da chamada nebulosa da Tarântula, na Grande Nuvem de Magalhães, onde aparece aqui a supernova 1987A, que explodiu em fevereiro de 1987 e é, até agora, a única supernova visível a olho nu da Terra em mais de 400 anos. Antes dela ocorreu a supernova de Kepler, em 1604. Qual vai ser a próxima? Não dá para prever. Querem uma boa candidata? Já que todos vocês aí são muito mais jovens que eu, Betelgeuse, lá na constelação de Órion, a supergigante vermelha. Aquela estrela é uma pré-supernova. Ela talvez exploda como supernova amanhã, depois da manhã, semana que vem. Talvez daqui a 1000 anos. Talvez daqui a 10 mil anos. Tem uma janela de incerteza de 10 mil anos. Daqui a 1000 anos, ninguém de vocês vai estar aí, mas se acontecer daqui a um certo tempo, talvez aí a gente consiga testemunhar esse evento. Quando ocorre uma explosão de supernova, durante alguns dias, uma supernova pode brilhar tanto quanto a sua galáxia hospedeira, por alguns dias. O que sobra lá no meio, depois de uma explosão de supernova? Ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Então, esse é o final do ciclo evolutivo das estrelas de grande massa. Ok, vista as estrelas, vamos falar um pouco da nossa casa no céu, a Via Láctea. Antes eu falei que a nossa casa do céu era o Sistema Solar. Vamos ampliar a escala um pouquinho. Essa foto aqui é uma foto linda, uma estradinha, né? O povo Kung é um povo um povo nativo da África do Sul. Chama essa faixa leitosa no céu, entremeada de manchas escuras, que são nuvens de poeira, chama de a espinha dorsal do céu. E é mais ou menos isso, eles não estão muito errados, né? Quem já foi num lugar escuro, numa noite sem lua, já viu aquela faixa leitosa que corta o céu, só que tem que ser um lugar escuro, tem que ser sem lua.
Vocês vão ver aquela faixa leitosa. O que vem a ser essa faixa leitosa? É o disco da nossa galáxia. Nossa galáxia é discoidal, a gente está dentro do disco, a gente está imerso no disco, então, se a gente olhar no sentido do plano do disco, a gente vê aquela faixa leitosa no céu, aqui, isso aqui. E as manchas escuras, poeira. Tem uma grande quantidade de poeira disperso no plano da galáxia. Aqui está uma visão artística do que seria a Via Láctea vista de fora. Atenção, isso aqui não é um simples devaneio que sai da cabeça de um artista. Isso é uma reconstituição fiel, baseado em tudo que se sabe a respeito da posição e da densidade dos braços espirais. Então, a nossa galáxia é uma galáxia espiral, tem 2 grandes braços, tem uma pequena barra, a nossa galáxia é uma espiral com barra. O Sol está aqui entre o braço externo, o braço de Perseu, e o braço interno, que é o braço de escudo Centauro. Spur não dá para traduzir direito, é o bracinho de Órion. Vocês estão vendo aqui essas linhas traçadas? Isso aqui é um sistema de coordenadas, um sistema galáctico de coordenadas que, obviamente, está centrado no Sol, já que nós aqui definimos o sistema. Então, é um sistema similar ao sistema de latitudes e longitudes. Aqui no plano da galáxia circula a longitude galáctica, de 0 a 360 graus, e para cima e para baixo, o plano galáctico tem uma latitude galáctica. Isso é usado em estudo de astronomia da galáxia, esse sistema. Em larga escala, a nossa galáxia tem essa estrutura aqui. Ela é uma espiral e tem os seus principais componentes estruturais, é um halo esférico, onde estão os aglomerados globulares de material de baixíssima densidade, estrelas muito velhas. No plano está o resto todo. Está o disco e os braços, e lá no miolinho o bojo e a barra. O disco tem uma grande quantidade de gás e poeira, tem aglomerados abertos, tem nebulosas de emissão, o Sol é o objeto do disco. A dimensão total de diâmetro do disco da ordem dos 30 kiloparsecs, ou 100 mil anos-luz, arredondando os números. Esse é a forma da nossa galáxia, essa é a forma da nossa galáxia. E o mais fascinante quando a gente começa a falar de galáxias é a gente se dar conta que até menos de um século atrás, gente, até 1925, não se sabia que existiam outras galáxias. Existia uma especulação sobre o que seriam as tais nebulosas espirais da Via Láctea. Fazendo fotos aí do céu, os astrônomos lá do começo do século XX, final do século XIX, já viam que tinham várias nebulosas, algumas eram disformes, mas outras tinham formas espirais. Então, o que seriam as nebulosas espirais? Seriam objetos da nossa própria galáxia ou outras galáxias externas? Essa é uma discussão que levou muito tempo acontecendo, e quem matou a charada foi esse cara aqui, Edwin Hubble, o que dá o nome ao telescópio espacial, um astrônomo americano. Foi usando o telescópio do Monte Wilson, na Califórnia, no início dos anos 1920, que ele, pela primeira vez, conseguiu determinar com precisão a distância de Andrômeda. Dá para ver aqui na mão dele uma foto de Andrômeda. Dá para ver até uma lentezinha, aquelas lentezinhas de examinar por cima, para ver objetos com detalhe. Ele conseguiu então medir com precisão a distância de Andrômeda, e fazendo isso, provou de maneira irrefutável que Andrômeda era um objeto extragaláctico. Tem uma notícia de jornal da época que eu acho muito legal, até pelos seus erros, que aparece aqui. Isso é uma notícia do New York Times de 21 de janeiro de 1925. Olha a manchete. Outro universo visto por astrônomo. Não é universo, é galáxia. Mas chamavam, as galáxias eram entendidas como se fossem universos ilha. Depois que se entendeu que eram estruturas destacadas da Via Láctea, começaram a chamar de universos ilha. E também é engraçado isso aqui está errado. Não são 700 mil anos-luz, são 700 mil parsecs. O jornalista errou aqui. Em anos-luz é mais ou menos 2,5 milhões. Multipliquem isso aqui por 3,26. Mas, vejam, isso rendeu notícia de jornal. Então, em 1925, janeiro de 25,
há exatos 97 anos atrás, pela primeira vez, então, descobriram-se novas galáxias. Não faz tanto tempo assim, em termos da evolução da ciência. Diga-se de passagem, esse mesmo cara aqui, usando o mesmo telescópio de 100 polegadas, 2,5 metros, do Monte Wilson, ele demonstrou que o universo está se expandindo, o que é uma medida de enorme importância para se entender a estrutura do universo em larga escala. Beleza? Então, a gente pode definir galáxia. Galáxia é um conjunto de material estelar e interestelar que envolve estrelas, gás, poeira, estrelas de nêutrons, buracos negros, isolado das outras galáxias no espaço, mantido junto pela sua própria gravidade. São estruturas autogravitantes. Aqui tem uma bela galáxia espiral. Desconsiderem isso aqui, gente. Isso aqui é uma estrela da nossa galáxia que está em primeiro plano, está inclusive saturado. Essa cruzinha aqui mostra... Aqui tem outra. Mostra que são imagens saturadas. Então, esses objetos aqui são da nossa galáxia, não são da galáxia de fundo. Quantas galáxias existem? Centenas de bilhões são catalogadas. Estima-se que, no universo visível é a fração do universo cuja luz, emitida desde o Big Bang, já chegou aqui na Terra. Estima-se que no universo visível deve ter da ordem dos trilhões, 1 a 2 trilhões de galáxias. Essa é uma boa estimativa. A nossa galáxia tem o nome Via Láctea, o nome vem lá da mitologia grega, ou às vezes ela é referida simplesmente com a galáxia, com G maiúsculo. Na literatura científica, quando se fala a galáxia, é a nossa. O próprio Hubble classificou as galáxias de acordo com sua morfologia, com a sua forma. Aqui está um esquema da classificação de Hubble. Existem alguns tipos principais. As elípticas, que pode ser desde redondinhas até elongadas, ovadas, sem braços. As lenticulares, que são um tipo bem raro. E as espirais, que pode ser sem barra ou com barra. Basicamente elípticas e espirais. E as irregulares, aí, que são galáxias sem uma forma muito definida. Então, esses são os tipos morfológicos das galáxias. Cada tipo tem suas características específicas. Vale lembrar, isso é importante, esse não é um diagrama evolutivo, não é que a galáxia se forme um determinado formato e depois evolua para outro. Não, ela já se forma com um determinado formato, uma elíptica E0 bem redonda, E7 bem alongada, ou uma espiral barrada, ou uma espiral sem barra. Aqui tem alguma coleção de espirais sem barra. As espirais sem barra, as espirais todas, né? Tem disco de rotação como a nossa, tem braços, tem bojo, tem mais estrelas, a densidade estelar é maior na região do bojo, tem um halo com estrelas velhas e pouco brilhante, e essa sequência SA, B e C é simplesmente a relação bojo-disco. As SA tem bojo grande, disco pequeno, e por outro lado, as SC tem bojo pequeno, disco grande, os tipos intermediários. As espirais com barra, lembro que a nossa galáxia é uma espiral com uma pequena barra, tem essas características. Existe uma barrinha que atravessa o bojo e os braços espirais projetam-se a partir das barras. Aqui tem uma barra aqui, ó. Aqui, essa aqui é uma espiral barrada A, com barra grande e braços pequenos. Aqui dá para ver com bastante clareza. E as elípticas? As elípticas não têm braços, não têm disco. São esferoides. As estrelas não orbitam de forma, em um determinado sentido, o centro de massa, e é só uma estrutura esferoidal. As elípticas têm uma característica interessante, que é a grande variação de tamanho. Elas podem ser muito, muito grandes, as elípticas gigantes, que têm trilhões de estrelas, têm megaparsecs de dimensão, ou pode ser elípticas anãs muito pequenas, com poucos milhões de estrelas, quase parecida com os aglomerados estelares. E como que as galáxias se distribuem no universo? Ora, normalmente elas estão isoladas como a nossa ou em pares, em grupos, em aglomerados de centenas, milhares, e os aglomerados
se reúnem em superaglomerados de galáxias. O que mantém essas estruturas ligadas uma à outra é a gravidade. A gravidade é a cola que mantém isso tudo ligado. Aqui está o grupo local. O grupo local tem mais ou menos 80 galáxias, 3 espirais, a Via Láctea e a Andrômeda. A Andrômeda é maior que a Via Láctea, diga-se de passagem. A Via Láctea e a Andrômeda são espirais grandes, a M33 é uma espiral bem pequena, depois tem um monte aí, em torno de perto de 80 anãs esferoidais e irregulares. Aqui nesse diagrama, se vocês prestarem atenção, vão ver como é que o grupo local se distribui. Aqui está a Via Láctea. Perto da Via Láctea tem um monte de galáxias pequenas. As nuvens de Magalhães estão aqui. A galáxia anã de Sagitário, que é a mais próxima da nossa galáxia. Aqui está Andrômeda, também tem um monte de galáxias pequenas por perto. E aqui tem uma pequena espiralzinha, chamada galáxia do Triângulo M33, e tem várias pequenas espirais espalhadas por aqui. Esse sistema de referência cilíndrico é simplesmente para orientar a visualização da imagem. Andrômeda, então, está a mais ou menos 800 quiloparsecs de luz. Aqui um outro plot com esse plano cinza aqui de cima coincidindo com o plano da Via Láctea, para a gente ter uma ideia das distâncias entre si. De novo, aqui está a anã de Sagitário, Léo 1, Léo 2, as duas nuvens de Magalhães, a grande e a pequena, várias galáxias pequenas e irregulares aqui, e aqui está a Andrômeda, aqui está a M33 e as outras irregulares. Esse é o nosso grupo local, em torno de 80 galáxias. Aqui está o grupo de Virgo. O Virgo porque ele fica na direção da constelação de Virgo, Virgem. São mais ou menos 1.500 galáxias situados em torno de 16 megaparsecs, ou 54 milhões de anos-luz de nós. Cada pontinho que vocês veem aqui é uma galáxia, gente. O que são as bolinhas pretas? As bolinhas pretas são estrelas da nossa galáxia, que estavam em primeiro plano aqui, e que foram removidas digitalmente para não atrapalhar a visão do aglomerado propriamente dito. Vários pontos chamam a atenção aqui, vejam, então é mais ou menos 1.500 no total. Tem 3 elípticas gigantes, ó, muito grandes, aqui, 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 e um monte de espirais. E outras tão fraquinhas que não dá para ver sequer a forma. Mais ou menos, então, 1.500 galáxias. Bom, o que eu falei antes, os pontos pretos é apenas objetos da nossa galáxia removidos digitalmente. Aqui tem outro aglomerado mais distante, aglomerado de Coma, que está a cerca de 100 megaparsecs de nós. Dá para ver de novo elípticas gigantes aqui. Se a gente for fazer uma ampliaçãozinha nesse pedaço aqui, vai ver como o campo é rico, gente. Como o campo é grande. Isso aqui é uma foto do telescópio da Terra e aqui do telescópio espacial. Essa estrutura denteada aqui é típica da câmera do telescópio espacial. Vejam como o campo é rico no fundo. Um aglomerado mais longe ainda, a Bell 1689. Esse está a cerca de 2,5 bilhões de anos-luz. Dá para ver a grande quantidade de objetos. Como ele está muito mais longe, ele parece mais compacto, né? Exatamente por ele estar muito mais longe de nós. E como é que as galáxias se distribuem, então? Em aglomerados de aglomerados, nos chamados superaglomerados. Aqui está o superaglomerado local, aqui está o grupo local, aqui está o grupo de Virgo, o grupo da Ursa Maior, outros grupos menores. O grupo local, então, está mais ou menos a 18 megaparsecs do centro do superaglomerado, o centro de massa do superaglomerado local, que coincide com o aglomerado de Virgo, que é o maior da região que nós estamos. Isso aqui é um outro plot, nós estamos aqui no centro do plot por construção, e as manchinhas aqui mostram a posição dos aglomerados, os limites dos aglomerados. Então dá para ver que a estrutura é bem dispersa e meio filamentar. É assim que as galáxias se distribuem. Aqui ainda uma outra, esse plot não ficou muito bom, mas cada pontinho aqui é um aglomerado. O grupo local está aqui. Aqui está o grupo de Virgo. Cada pontinho aqui, eu falei aglomerado, cada pontinho é uma galáxia, gente, desculpem. Aqui está o grupo de Virgo, que é grande, Fornax,
Quando se fala o nome de uma constelação, o que significa? É que a estrela está sendo vista, no caso, o grupo está sendo visto na direção daquela constelação. Vejam, então, aqui uma distribuição, essa figura não ficou muito boa, eu tenho a outra melhor, mas o superaglomerado local contém mais ou menos 100 aglomerados distintos, distribuídos ao longo de 33 megaparsecs. Uma massa estimada de 10 elevado a 15 massas solares. E agora sim, como é que se distribui a estrutura em larga escala? Ora, as galáxias não são, isso dá para ver aqui nessa figura, as galáxias não são igualmente distribuídas, essa distribuição não é homogênea no céu. Se a gente colocar isso em escala grande, como é que as coisas ficam? Ficam assim. Para tentar entender essa figura em forma de cone aberto, vamos prestar atenção nisso porque é sutil esse entendimento. Imaginem que aqui no zero, ora, nós, evidente por construção, nós estamos aqui no zero. O plano da nossa galáxia está aqui, ó. O plano está horizontal aqui, onde eu estou mexendo na minha flechinha. Por quê? Porque a gente não consegue ver galáxias na direção do plano da nossa, porque tem muita poeira e estrelas. Então a gente consegue ver galáxias acima ou abaixo do plano. Então aqui, então, galáxias acima do plano, o plano da nossa galáxia está aqui, galáxias acima do plano, por uma grande faixa de céu. Aqui estão as distâncias em megaparsecs até 200. Dá para ver aqui, essa estrutura aqui é um filamento de galáxias que tem o nome de Grande Muralha. Quando foi identificado, foi chamado de Grande Muralha. Tem 1732 galáxias nesse ponto. Uma coisa que chama atenção aqui tem a distribuição de galáxias e tem vazios aqui, ó, voids. Esses vazios aqui não são falha na estatística. Realmente são vazios onde não tem galáxias. Os vazios têm tipicamente 50 megaparsecs. Vamos melhorar essa figura. Isso aqui agora já está diferente. Ó, agora, antes, eu estava indo só até 200 megaparsecs, que é até aqui. Isso aqui vai até 750 megaparsecs, acima e abaixo do plano da galáxia. O plano da galáxia está aqui por construção. Isso aqui é um levantamento feito com mais ou menos 24 mil galáxias, então daqui dá bem para ver a estrutura em larga escala, né? Grandes filamentos de galáxias misturados com vazios muito grandes. Algumas regiões em que tem aglomerações de galáxias, que são os grupos, os aglomerados de galáxias, os grandes aglomerados aqui. Aqui tem um grandão. E os vazios. Então, os vazios são muito grandes, são da ordem dos aglomerados. O que é importante, gente, não existem estruturas maiores que os superaglomerados. Numa escala de 300 megaparsecs, se vocês pegarem aqui 300 megaparsecs, que é isso aqui, ó. Então, fizerem um cubo de 300 megaparsecs de lado, vocês não vão ver estrutura nenhuma. Nessa escala, o universo é homogêneo. E o fato do universo ser homogêneo em larga escala é o que permite os cosmólogos, os especialistas em estrutura em larga escala e evolução do universo, é o que permite os cosmólogos trabalhar. O universo é homogêneo e isotrópico. Homogêneo quer dizer que aqui é igual lá, isotrópico quer dizer que qualquer direção é igual entre si. Aqui está aquela figura anterior que eu havia mostrado para vocês. É claro que tem umas diferenças de posição dos pontos, simplesmente a qualidade das medidas. Aqui tem uma outra figura interessante. Aqui está a Slow Great Wall, que é um enorme filamento de galáxias. Viram que aqui já é uma distância muito maior. Ó. Isso aqui é 1 gigaparsec, 3,2 bilhões de anos-luz. E aqui dá para ver os aglomerados, filamentos, os vazios, grandes vazios aqui, aqui, aqui. Essa é a estrutura do universo em larga escala. Se vocês estão com dificuldade para visualizar a estrutura do universo em larga escala, eu tenho uma receita muito simples. Terminando a aula aqui, ou na cozinha da casa de vocês, peguem aquela esponja de lavar os pratos e olhem ela com uma lente. É exatamente isso. São filamentos com grandes espaços vazios entre eles. É assim que é o universo em larga escala. Para concluir, um lembrete de fundamental importância. De que se compõe o universo? O universo, obviamente, se compõe de matéria mais energia.
E se a gente for fazer um balanço do que compõe a distribuição de massa e energia do universo, algumas coisas são surpreendentes. Primeiro, 70% do conteúdo total do universo é a chamada energia escura. O que vem a ser energia escura? Desde o final dos anos 90, descobriu-se que, bom, desde a época do Hubble sabia-se que o universo está se expandindo, mas desde o final dos anos 90 descobriu-se que, além de se expandir, a expansão está acelerando. Energia escura é o nome que se dá ao mecanismo que acelera a expansão do universo, que contrabalança a gravitação. Qual é a verdadeira natureza da energia escura? Se fosse sabido, ela não seria escura. 70%. 25% é a chamada matéria escura fria. A matéria escura ela está entremeada nas galáxias. Por que eu tenho nome escura? Escura aqui tem o sentido de que ela não emite radiação eletromagnética, não emite luz, não emite infravermelho, não emite ultravioleta, nem raio-x, nem raio gama, nem onda de rádio, nada. Então, mas você sabe que ela está lá pelos seus efeitos gravitacionais. Ora, se você somar em 70 mais 25, dá 95% do conteúdo total de massa mais energia do universo é muito pouco conhecido, ou não é conhecido. Sobra o quê? Sobra hidrogênio e hélio livre, meio interestelar, meio intergaláctico, 4%, 0,5% do conteúdo total na forma de estrelas, 0,3% neutrinos, e apenas míseros 0,03% são os elementos pesados. Elemento pesado para astrônomo é tudo que não é hidrogênio e hélio. Então é isso, gente. Concluímos nosso passeio. Quero deixar com vocês 3 sugestões de leitura e uma sugestão de um mini curso. Sugestões de leitura são essas: 3 livros. Fascínio do Universo é um livro com bem Discovery Channel, muita foto, pouco texto, textos explicativos muito claros, só de leitura bem tranquila. O Céu que nos envolve já é um livro paradidático, um livro que já tem algumas fórmulas, que já tem algumas discussões, um pouquinho mais quantitativo, para quem gosta de astronomia, recomendo fortemente. E esse aqui, vários falaram sobre astrobiologia, sobre a questão da busca pela vida fora da Terra. Eu falei para vocês, esse é um dos grandes temas da astronomia do século XXI. Esses 3 livros aqui eles estão disponíveis gratuitamente no nosso site. Aqui está o QR Code para você chegar direto aqui. Não precisa cadastro, não precisa cartão de crédito, nada disso. E para quem gosta especificamente de astrobiologia, existe um curso complementar chamado A Vida no Contexto Cósmico na plataforma Coursera. Também é disponível gratuitamente. Divirtam-se e aproveitem. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez por me ouvirem. E agora eu quero ouvir as questões de vocês. Ok, Roberto, obrigado. Deixa eu já colocar, então, as questões. A primeira é: se o universo observava tudo o que conhecemos, existe alguma razão para chamarmos ele dessa forma? Existe Sim. algo além dele? Sim, tem sim. O universo observável não é todo o universo. O universo observável é a fração do universo cuja luz já chegou até nós, emitida desde o Big Bang. O universo observável, obviamente, claro, né? Nós estamos no centro dele. Isso não quer dizer que a gente esteja numa posição privilegiada do universo. Nós estamos no centro do universo observável. O universo observável tem raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. 46 bilhões de anos-luz é o raio do universo observável. Sei que aí você deve estar pensando, puxa, como assim? O universo tem 13,8 bilhões de anos, então não devia ser, o limite superior não devia ser 3,8 bilhões de anos-luz? Não, não. Cuidado com isso, tem um monte de armadilhas aí relacionadas com a expansão do universo, as chamadas distâncias comóveis. O raio do universo observável é 46 bilhões de anos-luz, obviamente centrado em nós, mas isso é apenas a fração do universo cuja luz já chegou até nós. O universo como um todo pode ser muito, muito, muito maior que isso. O tamanho do universo como um todo, eu deixo para vocês fazerem essas perguntas. Tem vários especialistas em cosmologia no Instituto de Física Teórica da Unesp que sabem disso muito melhor que eu. Vou deixar para eles responderem essa pergunta. Próximo. Próxima. Pensando na escala de cor-temperatura,
É possível afirmar que há estrelas que são tão quentes que brilham fora do espectro visível? Não, 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 não é. Não é por uma questão dos mecanismos de produção de energia, não tem como. Ah, elas estão realmente nessa faixa, entre o azul e o vermelho e infravermelho. O que pode acontecer são estrelas que não são os núcleos das nebulosas planetárias. Desculpe, gente, eu estou resfriado. Os núcleos das nebulosas planetárias podem sim ter o seu pico de luminosidade no ultravioleta. Podem sim, mas aí já são estrelas, não são mais estrelas de sequência principal, são estrelas já no final do seu ciclo evolutivo. Isso pode acontecer, mas não é comum. Próxima. Pode falar um pouco sobre matéria degenerada no contexto das estrelas? Posso. O que significa matéria degenerada? Aí a gente tem que entrar no conceito de equação de estado. Não sei até que ponto vocês conhecem esse conceito. Mas a matéria degenerada é a matéria submetida a uma pressão tão grande que você não consegue mais as leis de ocupação dos níveis de energia dos átomos não valem mais. Então você pode ter matéria terrivelmente densa. Isso acontece nos interiores estelares, nos interiores das anãs brancas, por exemplo, nos interiores, bom, as estrelas de nêutron se falam, mas nos interiores das anãs brancas isso acontece sim. É matéria em altíssima densidade. Existe uma equação de estado, de novo, não sei se o conceito de equação de estado é familiar a todos, existem equações de estado para matéria ordinária, a equação de estado dos gases ideais, a gente aprende no ensino médio, por exemplo, mas existe a equação de estado da matéria degenerada, que é bem diferente das outras. Mas só complementando, o conceito de matéria degenerada é muito, muito importante no estudo da evolução estelar, já que os núcleos estelares, em muitos casos, são de matéria degenerada. Então, para quem estuda astrofísica estelar, esse conceito aparece com bastante frequência. Ok, próxima. Professor, quanto à Via Láctea, na imagem mostrada apareceu o Sol em uma posição específica. Como é feito para saber essa posição? Mapear a Via Láctea foi uma coisa que deu um trabalho danado, porque nós estamos imersos dentro dela, né? É a mesma coisa que você estar dentro de uma floresta e querer mapear a floresta. Se você estiver acima da floresta, olhando ela de um avião, de um helicóptero, é muito fácil fazer o mapa. Termina lá, ali tem um riozinho, ali tem um morrinho e tal. Agora, se você está lá embaixo, as árvores em primeiro plano te impedem de ver mais longe. A Via Láctea é a mesma coisa. Qual é o segredo para fazer o mapeamento da Via Láctea? Radioastronomia. A poeira que existe em grande quantidade no plano da Via Láctea, a poeira obscurece fundamentalmente a faixa óptica do espectro e ultravioleta do espectro infravermelho, espectro eletromagnético, perdão. A faixa infravermelha e a faixa das ondas de rádio são muito pouco obscurecidas por poeira. Portanto, é através de mapeamento feito por radiotelescópios que se conseguiu entender a forma e a distribuição dos braços espirais. Em particular, as nuvens de hidrogênio, as nuvens de hidrogênio delimitam a forma dos braços espirais, são elas que definem isso. Existe uma grande quantidade de nuvens de hidrogênio nos braços espirais, chamadas regiões H2. E tem uma linha de transição, uma transição atômica, lá da molécula de hidrogênio, chamada linha de 21 centímetros do hidrogênio. Como diz o nome, estou falando de ondas de rádio, porque o comprimento de onda de 21 centímetros é isso aqui, né? É um comprimento de onda de rádio. A partir das ondas de rádio é possível, então, fazer um mapeamento da forma dos braços da Via Láctea. Assim que isso foi feito ao longo do século XX. Existe a primeira maneira intuitiva de tentar entender a forma da nossa galáxia foi feita pela distribuição dos aglomerados globulares. São glóbulos de estrelas que têm tipicamente aí 10 a 5 centenas de milhares de estrelas. Eles são distribuídos de forma mais ou menos esférica em torno do centro de massa da galáxia, e lá no começo do século XX se descobriu que o Sol não está no centro dessa distribuição esférica, está um pouco para o lado.
Então, a partir daí foi se entendendo a forma e a posição, a forma da galáxia e a posição do Sol dentro dela. Outros detalhes mais sutis, como a barra, por exemplo, foram descobertos só agora, nas últimas décadas, faz 20, 30 anos. Vamos lá, próxima. O que há entre as galáxias no universo? O meio intergaláctico. O que é o meio intergaláctico? Gás em baixíssima densidade. Vamos falar um pouco de densidade. Como são as densidades aqui do nosso entorno? São coisas da ordem do número de Avogadro, né? Da ordem de 10 na 23 partículas por unidade de volume. Mais ou menos a densidade do ar, a densidade dessa mesa, dessa estante que está aqui atrás de mim. É tudo dessa ordem. Qual é a densidade do meio interestelar? A densidade do meio interestelar, não intergaláctico, interestelar, é da ordem de 1 átomo por centímetro cúbico. 1 átomo por centímetro cúbico. Pouquíssimo. Mas assim mesmo é possível identificar o gás interestelar, porque ainda que a densidade seja muito baixa, os volumes são muito grandes. Então, se você vê uma estrela a uma grande distância de nós, essa estrela atravessa o meio interestelar por uma extensão muito grande, ainda que o material do meio interestelar seja muito pouco denso, você vai ver a interação da luz com esse gás quando a luz chegar até nós. A mesma coisa vale para o meio intergaláctico. O meio intergaláctico é 10 a 100 vezes menos denso do que o meio interestelar. Porém, as extensões envolvidas são imensas, são muito maiores que as extensões que se vê aqui dentro da galáxia. Então, existe o meio interestelar, ele é de baixíssima densidade, o meio intergaláctico também, densidade muito, muito baixa, mas entre as galáxias não existe vácuo matemático. Vácuo matemático é você define um volume e define que lá dentro desse volume tem 0 partículas por unidade de volume. Não. É a densidade muito baixa, mas não é vácuo. Ok, vamos lá, mais uma. É o seguinte, os formatos das galáxias são motivados por alguma coisa ou são por formação natural? Mecanismo de formação. As galáxias se formaram no universo primitivo, logo depois que o universo, logo depois do Big Bang, né? No primeiro bilhão de anos formaram-se as galáxias. Então, a forma das galáxias, a forma atual das galáxias tem a ver com a forma das protogaláxias. As protogaláxias que giravam por conservação de momento angular desenvolveram estruturas em forma de disco, com estrelas girando preferencialmente nos sentidos só no plano do disco. Protogaláxias cujo gás não girava de forma ordenada acabaram formando as galáxias elípticas, onde existe apenas um gradiente, uma variação de densidade, mais denso no centro, menos denso para fora, mas sem disco e sem braços. Então, o que dá a forma das galáxias são as condições iniciais de formação das protogaláxias lá no universo primitivo. A última, por enquanto. Quanto à possibilidade de Europa abrigar vida, é possível que algum dia seria viável abrigar vida humana? Olha, não dá para responder isso de maneira precisa. Existem estudos feitos no começo do século XX, lá bem no comecinho do século XX, lá por 1900, entre 1900 e 1910. Estudos que diziam que seria absolutamente impossível uma pessoa sobreviver a velocidades da ordem de 100, 150 km por hora, que o corpo humano se desfaria. Bom, isso obviamente não é verdade. Então, o corpo humano, claro que requer condições de temperatura e de pressão e de densidade de ar, etc., etc., muito, muito específicas. Se você conseguir transplantar um container com essas condições e manter esse container com essas condições, você poderia ter vida humana em qualquer lugar. Você consegue mandar uma sonda lá para o fundo das fossas submarinas, onde a pressão é esmagadora, porque a pessoa está dentro de um container de aço. Não tem problema nenhum. Da mesma forma, o cara
uma sonda pode ir lá para o espaço, a estação espacial está lá, os astronautas já foram até a Lua 50 anos atrás, onde sempre a mesma coisa, né? A vida estava dentro de um container onde as condições necessárias para a manutenção da vida estavam garantidas. Então, é uma questão, como tudo na vida, é uma questão de desenvolver as condições, de alguém chegar à conclusão de que vale a pena arcar com os custos, que podem ser muito grandes. Não vejo impedimento. Talvez a sua questão pode ser vista de outra forma, no sentido de que vai dar para fazer exploração tripulada desse tipo de ambientes? Por que não? É só uma questão de desenvolver as tecnologias. Eu acho que seria muito mais difícil, será muito mais difícil estudar questões relacionadas com a vida fora do sistema solar. A questão da busca pela vida em exoplanetas. O que está por trás disso? O que está por trás disso é a questão dos biomarcadores. O que são biomarcadores? Se você olhar a Terra de fora, não da Lua, não de Marte, mas de um planeta em torno de uma das estrelas aqui da vizinhança do Sol, Alpha Centauri, por exemplo, só para falar mais próximo, Sirius, que está razoavelmente próxima também. E se você olhar a Terra de lá, se alguém olhar a Terra de lá, com a mesma tecnologia que nós temos agora aqui na Terra, conseguiria chegar à conclusão que tem vida na Terra ou não? Essa pessoa, essa criatura, teria que procurar biomarcadores, ou seja, sinais químicos da existência da atividade biológica na Terra. Um exemplo de biomarcador aqui da Terra, ozônio. Existe o ozônio na alta atmosfera da Terra, produzido pela vida vegetal. A quantidade de ozônio que tem é explicado pela fotossíntese. Metano também faz parte do ciclo CH4, né? Metano é um biomarcador. A quantidade de metano na nossa atmosfera não é explicável unicamente por vulcanismo e outros mecanismos não biológicos. Então, uma pessoa que procurasse, por exemplo, que encontrasse metano na atmosfera da Terra, poderia dizer, opa, lá tem vida. Então, a mesma coisa vai se procurar fazer para planetas em torno de outras estrelas, a partir do momento que se tiver telescópios com tamanho suficiente para investigar esse tipo de característica. Isso deve acontecer, eu mencionei isso já anteontem, deve acontecer com a entrada em funcionamento dos ELTs, dos telescópios na faixa aí dos 30 a 40 metros de diâmetro, aí a partir de 2025, 2026. Com telescópios desse tamanho, vai ser possível fazer espectroscopia de atmosferas de exoplanetas e, então, começar a procurar sinais de atividade biológica. E existe aí eu vou repetir mais uma vez, a busca pela vida extraterrestre vai ser um dos grandes temas da astronomia do século XXI, não tem a menor dúvida disso. Bom, surgiram mais algumas perguntinhas aqui. É a seguinte, eu gostaria de perguntar o que seriam as anãs marrons, pois já ouvi algumas vezes que seria uma protoestrela. Seria isso mesmo? Não. Uma protoestrela é uma estrela em formação. Uma anã marrom é um objeto que não tem massa suficiente para chegar a ser estrela de verdade, que é mais do que um planeta, é mais do que um Júpiter, mas ainda não é uma estrela. É uma espécie de estrela falhada. São objetos que emitem até um pouco de energia, mas não por um mecanismo de fusão nuclear sustentável como nas estrelas ordinárias, comuns. São objetos de muito pouca massa, com menos de 1/10 da massa do Sol, porém mais massivos que Júpiter. Vale lembrar, Júpiter tem mais ou menos 1/1000 da massa do Sol. O limite superior da massa dos planetas gigantes é 12. Objetos aí que tem na faixa de 1/100, alguns centésimos da massa do Sol são anãs marrons. São estrelas falhadas, estrelas que não conseguiram ligar a fusão nuclear no seu núcleo. Você precisa de condições de temperatura e pressão para ligar a fusão nuclear no núcleo, condições que só são atingidas a partir de uma determinada massa, por causa da pressão, né? Da pressão gravitacional. Se você não tiver essa pressão gravitacional, você não tem massa suficiente para ligar o mecanismo de fusão nuclear do hidrogênio. Isso são estrelas anãs marrons. Protoestrelas são estrelas em formação, é outra coisa.
O que tem no centro de uma galáxia? Se for um buraco negro, o quão grande teria que ser uma estrela para gerar um buraco negro de tal magnitude? Os buracos negros supermassivos que existem, não em todas, mas provavelmente na grande maioria nos centros das galáxias como a nossa, não são buracos negros estelares, são objetos de natureza completamente diferente. Os buracos negros estelares, resultantes da evolução das estrelas de grande massa, esses buracos negros têm massa da ordem de 3, 4, 5 vezes a massa do Sol, eles não são muito massivos. Enquanto que o buraco negro central da Via Láctea já teve a sua massa determinada com precisão, a partir das leis de Kepler, mapeando órbitas de estrelas de massa conhecida em torno dele. O buraco negro central da Via Láctea tem 3,3 milhões de massas solares. E tem algumas galáxias aí cujo buraco negro central tem massa da ordem do bilhão de massas solares. Esses buracos negros, chamados buracos negros supermassivos, são objetos de natureza distinta dos buracos negros estelares. Eles se formaram lá nas fases iniciais de formação da própria galáxia. Eles não são resultantes da evolução de estrelas. Próxima. Qual seria a ordem de grandeza do tempo entre a explosão de uma supernova e a formação de um buraco negro a partir dessa explosão? Segundos. O mecanismo de detonação de uma supernova é um processo de queda livre. E no instante que ocorre a queda livre do núcleo, o buraco negro se forma. Literalmente segundos. Mesmo que você só vá conseguir ver esse buraco negro décadas, séculos depois, por causa da grande quantidade de material brilhante no seu entorno imediato, o buraco negro se forma instantaneamente. Não tem intervalo de tempo aí. É um processo imediato, instantâneo. E a última, que a pessoa que colocou, escreve que é uma pergunta meio pessoal, qual o seu experimento ou sonda favorita? Aí aqui ele cita vários, né? LIGO, Cassini, Parker, Solar Probe, o agora extinto radiotelescópio de Arecibo e assim por diante. Isso é claro que é pessoal. Eu tenho vários experimentos aí várias sondas. O radiotelescópio de Arecibo não é uma sonda, é um telescópio. Em termos de telescópios, é inegável que o telescópio Hubble foi revolucionário de muitos aspectos. E antes dele, o telescópio mais importante do século XX, não estou falando do 21, estou falando do 20, foi o telescópio do Monte Wilson, telescópio construído lá por 1920 e que foi o maior telescópio do mundo até 1948, 49. Foi nele que foram descobertas as galáxias, além da nossa, e foi nele que foi descoberto a expansão do universo. Então, por uma questão histórica, o telescópio do Monte Wilson tem enorme importância. Quanto às sondas, isso é muito pessoal. Em termos de resultados, de potencial de resultados, eu acho que a sonda Gaia é uma sonda que muito pouco se fala, pouca gente conhece, mas tem uma quantidade enorme de resultados imensamente importantes. A sonda Gaia ela está funcionando, não é uma sonda histórica, ela está funcionando hoje, e ela se destina a medir distâncias de estrelas com precisão. Foi só a partir dos resultados da sonda Gaia que foi possível ter uma visão estereoscópica da galáxia. O que é uma visão estereoscópica? É ter não apenas a visão em duas dimensões no plano do céu, mas ter as distâncias com precisão, porque distâncias em astronomia são um pepino. É muito difícil determinar distâncias precisas. Com os resultados da sonda Gaia, está sendo possível rederivar várias calibrações, vários parâmetros que dependem de distância e que eram muito incertos por causa das incertezas nas distâncias. Fora a sonda Gaia, bom, as sondas Voyager, que eu já mencionei 2 vezes, que estão rodando por aí há 44 para 45 anos, descobriram todo o sistema solar externo, estão funcionando até hoje, devem funcionar pelo menos mais uns 20 anos, e continuam mandando sinais. As sondas Voyager foram as únicas sondas que saíram
da bolha do Sol, né? Entraram no meio interestelar, saíram do meio interplanetário e entraram no meio interestelar. E elas são de enorme importância. Mas isso é de fato muito pessoal. Outras pessoas poderiam ter outras opiniões e igualmente válidas. Não faria muita diferença. Surgiram mais duas perguntinhas aqui. Existe algum motivo aparente para não encontrar buracos negros de massa intermediária? Essa é outra das perguntas que não tem uma resposta definitiva ainda. Por que não existem buracos negros de massa intermediária, ou seja, com massas maiores do que os estelares, menores do que os supermassivos? Essa não é bem a minha praia, eu não entendo muito de buracos negros, nem de cosmologia, mas que eu saiba, não existe não existe uma razão específica para que eles não sejam encontrados. Como tanta coisa em astronomia, é uma questão de ter um pouco de paciência. Talvez eles existam, é uma questão de procurar. De novo, eu acho que uma boa comparação são os planetas extrasolares. Até metade dos anos 90, não faz tanto tempo assim, gente. Metade dos anos 90, estou falando de 1994, 95, menos de 30 anos atrás. Não se conhecia nenhum planeta extrasolar. Isso não quer dizer que eles não existissem. Agora tem mais ou menos 5.000 catalogados, e graças aos dados do satélite Kepler, um satélite americano que operou aí em torno de 2008, 9, 10, 11, acho que até 2012, com os dados do satélite Kepler, ficou muito claro que existem planetas em provavelmente todas as estrelas. Ter estrela não é uma exceção, é a regra. Então, para os buracos negros supermassivos, talvez aconteça uma coisa similar. É uma questão de procurá-los, saber quais são as suas características, como procurá-los. Essa não é bem a minha praia. Talvez exista algum impedimento conceitual aí que está me escapando agora. Não sei, não tenho certeza disso, não. O Lucas Andrin pergunta, pessoalmente, quais são suas expectativas sobre as imagens do novo telescópio James Webb? O telescópio James Webb vai permitir, pela primeira vez, observar o universo primitivo. O universo logo após o Big Bang. Por que isso? Porque, devido ao redshift, devido ao fato do universo estar se expandindo, quanto mais longe a gente for observar fontes astronômicas, mais para o vermelho a luz vai indo. Daí o nome redshift. Então, se a gente for lá para o universo primitivo, essas emissões estão todas no infravermelho. No infravermelho, não apenas no infravermelho próximo, no infravermelho um pouco mais distante, aí, com comprimentos de onda da ordem dos vários microns, comprimentos de onda da radiação, né? Isso aí não é possível ver com o telescópio Hubble. O telescópio Hubble foi otimizado para o visível e para o ultravioleta. Então, vai ser muito, muito importante para entender o universo primitivo. Os dados do James Webb vão ser muito, muito importantes para isso. Também vão ter um papel importante em atmosferas planetárias, uma quantidade enorme de expectativas de resultados científicos. Vale lembrar que ele foi otimizado para operar no infravermelho. Vocês certamente já viram fotos dele, os espelhos são amarelos, né? O que é aquele amarelo? Ouro. Os telescópios, a camada refletora do telescópio do James Webb é de ouro, porque o ouro reflete com mais eficiência o infravermelho do que outros materiais. Bom, e agora sim, a última pergunta, vamos finalizar com essa. Além da natureza da energia escura, quais são os problemas em aberto hoje na cosmologia? Existe alguma perspectiva de unificação com a teoria quântica? Essa é uma pergunta para os cosmólogos. Eu não sou cosmólogo. A questão de unificação com a teoria quântica tem a ver, claro, tem a ver com a grande unificação, com todas as discussões a respeito de supercordas e de unificação. Esse não é um tema inédito, esse é um tema que começou lá com Einstein, nos anos 20, 30, 40, depois da relatividade, né? O Einstein trabalhava com isso lá nos anos 30, 40, sobre a questão de unificação. Talvez um dia isso seja possível, e se vier a ser possível, claro que vai ter um reflexo importante na compreensão da estrutura em larga escala e da evolução do universo. Mas esse é um campo que isso não é minha praia, isso é cosmologia, não é astronomia.
Então, eu sugiro que você refaça essa pergunta para um dos cosmólogos que fazem parte do curso aí. Com certeza a resposta vai ser melhor que a minha. Bom, então acho que terminamos por aqui. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Roberto, muito obrigado por esses 2 dias. Acho que foi muito proveitoso, muito legal. Foi um prazer ter você aqui conosco. Espero que tenha sido a primeira vez de muitas. Eu gostei bastante, eu acho que a quantidade de perguntas que apareceram mostra aí que as pessoas estão bem interessadas. Eu agradeço a vocês pela paciência de me escutarem e quem sabe a gente se encontra de novo numa próxima vez aí. Obrigado. Bom dia.